Olá, seguidores do LP Informativo. Hoje eu entrevisto o deputado federal do PSDB, Wanderley Macris, que está no seu 12º mandato parlamentar. Deputado, obrigado pela presença e seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Edson. Um abraço a você, a todos os telespectadores, as pessoas que participam do seu programa, um programa de sucesso aí, o LP Informativo. Um grande abraço e vamos conversar um pouco. O senhor já está no seu 4º mandato federal, é claro que através do seu grande trabalho, e que também foi reeleito na última eleição e que teve uma grande renovação na Câmara, né, deputado? Sem dúvida, e eu acredito isso, viu, Edson? Há um trabalho que faço há muitos anos de maneira muito coerente. Eu sou um daqueles que tenho construído o meu mandato baseado em grandes nomes da política brasileira, como foi Franco Montoro, Mário Covas, pessoas que sempre tiveram espírito público para poder desempenhar as suas atividades políticas, diferentemente do que acontece hoje, quando a política é demonizada praticamente, não é? Então, isso é claro, em função de uma série de percalços, uma série de caminhos que a sociedade repudiou ao longo desse tempo todo, como os altos índices de corrupção que nós tivemos, com as bandeiras que não falavam de perto aos interesses da população. Então, realmente, houve um processo de mudança aí, e essa alteração, eu procurei sempre me adaptar, tendo coerência, mantendo o meu ritmo de luta, e as pessoas que confiam no meu mandato, que votam em mim, sabem que vão votar em mim e saberão que eu vou desempenhar o mandato dentro de uma certa lógica. Eu, por exemplo, na Câmara Federal, eu tenho duas coisas importantes que eu atuo como político, e tenho muita honra de ser político, porque eu acho que a política é o único caminho de transformação da sociedade. E a expectativa da população, Edson, é em dois caminhos, duas vertentes importantes. Uma delas é você ajudar as cidades que te colaboraram no mandato, né? A outra é manter dentro do Congresso Nacional posições que falem de perto aos interesses da sociedade. Por exemplo, eu lutei muito pela aprovação do voto aberto e presidi a comissão especial sobre esse tema na Câmara Federal. Voto aberto é realmente você deve ter o voto secreto do eleitor. Agora, do deputado, ele deve prestar contas à sociedade. Para que ter voto secreto? Não é possível. Né? Então, esse foi das lutas minhas lá no Congresso. Eu defendi e votei a favor da ficha limpa, que foi uma lei importante que tira da política uma série de pessoas comprovadamente envolvidas em falcatruas, em ações menos nobres na vida pública. Não é? Eu defendi e votei a favor dessa tese. Votei o impeachment da presidente Dilma, que naquele momento era uma demanda da sociedade brasileira. Eu votei a favor da cassação do Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, envolvido em muitos problemas também. Votei nas investigações do presidente Michel Temer, assinei a proposta de emenda constitucional que reduz o número de parlamentares no Brasil. Eu votei favoravelmente a essa proposta. Então, são demandas que, além disso, fui membro, só para lembrar, das 10 medidas contra a corrupção que foi votada no Congresso. Assinei uma emenda constitucional anti-privilégios, que é importante na reforma administrativa agora, que nós estamos debatendo na Câmara Federal. Assinei apoio à Frente Parlamentar em defesa da Lava Jato. Então, eu tenho procurado no Congresso Nacional e aqui na base, onde eu tenho que me dar satisfação do meu trabalho, do apoio que eu tive, para cidades, viabilizando emendas parlamentares, recursos para as cidades que eu represento e que têm dado, para mim, um mandato parlamentar. É um pouco dentro dessa lógica que eu estou no 4º mandato, no 12º geral de mandatos que eu tenho, ou seja, eu tenho praticamente 50 anos de vida pública, de mandato, meio século de mandato na Câmara Federal, agora completando com esse mandato que eu vou terminar. Portanto, é um pouco a coerência, o trabalho, a determinação, que talvez me dê esse número de mandatos bastante significativo. Muito bem. O senhor deputado apresentou um projeto de lei para que os prêmios de loteria não resgatados pelos apostadores sejam direcionados para ações de prevenção, combate e mitigação dos efeitos de pandemia
do novo coronavírus. Me explique melhor como surgiu a sugestão desse projeto de lei. Olha, eu apresentei esse projeto de lei para que os prêmios de loteria realmente que não são reclamados, e tem muitos desses aí, o volume é muito grande, as pessoas perdem o ticket de aposta, ou não acabam não sabendo, enfim, tem um prazo lá para retirar o prêmio, e quando não retira, fica no fundo perdido lá no orçamento federal. Então, esses prêmios não reclamados, de apostadores que sejam direcionados para ação e prevenção, como eu coloquei, nos efeitos da pandemia do coronavírus, porque é um recurso, nós estamos precisando de dinheiro hoje para a saúde, para combater o coronavírus, e esse é um recurso que está lá, não são retirados pelos apostadores, e o meu projeto diz o seguinte, esse dinheiro é canalizado para o combate à Covid. Então, é um projeto simples, né, mas que é muito importante para o momento que a gente está vivendo de pandemia hoje. Eu apresentei ele e já está tramitando lá nas comissões da Câmara Federal. Falando agora da reforma administrativa, né? O senhor é a favor da emenda anti-privilégios? E para o senhor, o que ela significa na prática para o Brasil? Olha, a reforma administrativa hoje é uma das demandas mais importantes que a sociedade tem para um governo do tamanho que é o nosso, um governo caro, um governo que está sendo financiado naturalmente pelos grandes privilégios que nós temos na República hoje, principalmente do poder legislativo, executivo e judiciário. E quando eu falo legislativo, é o poder a que eu pertenço, né? Legislativo. Então, essa reforma administrativa, ela deve cortar privilégios, né? Deve cortar. Cada um de nós no Brasil hoje, principalmente quem depende de salário no poder público, precisa dar a sua contribuição. Não o pequeno assalariado, aquele que está lá sofrendo para poder dar conta dos interesses que o Estado tem que defender para o cidadão, mas os privilégios, aqueles altos salários que destoam hoje da realidade brasileira. Então, o enxugamento da máquina é o motivo mais importante dessa reforma, ou seja, o Estado que é desse tamanho precisa ser desse tamanho, né? E menos caro para o cidadão. Porque o que fica caro, e por que o imposto é tão caro, por que você paga tanto de imposto, é porque precisa sustentar esse Estado pesado, né? Esse Estado com peso de elefante que nós temos nas costas hoje para tocar para frente. Então, quando você diminui o tamanho do Estado, você passa, e eu defendo essa tese, as coisas que o governo pode deixar para a iniciativa privada, que deixe, não é? Administrar a estrada, pode ser a iniciativa privada, pode fazer, faz com mais competência, com mais... Nós vemos em São Paulo, como nós temos estradas maravilhosas, tudo bem, pessoal, às vezes reclama de pedágio, mas a gente tem estrada, não é? E se fosse tudo na mão do Estado, essas estradas hoje não seriam como são. Então, aeroportos, portos brasileiros, para que o Estado vai se meter com administrar um aeroporto, né? No mundo inteiro, os aeroportos são privados, né? E a iniciativa privada ela constrói uma alteração, vamos dizer, de rumo na aquisição de insumos para que seja mantido um aeroporto no país, né? E o prejuízo é do cidadão, que pagam lá dentro daquele aeroporto uma infinidade de funcionários privilegiados, etc. Bota na mão da iniciativa privada, deixa a iniciativa privada construir isso aí, regulamente apenas. Defina como regulamento o que deve e o que não deve fazer. Pronto, fora isso, deixa a iniciativa privada. O Estado não precisa gastar dinheiro com isso aí. Vai investir aonde? Vai investir em setor público, vai investir na educação, na saúde, vai investir na segurança pública. Eu acho que é por aí que a gente deve adotar, na pesquisa, entendeu? Nas universidades. Então, eu entendo que a reforma administrativa, ela dá uma dimensão diferenciada para o Estado brasileiro, fica menor, fica menos caro para o cidadão, né? E o cidadão tem condição de receber um serviço de melhor qualidade em áreas muito importantes, como é educação, saúde, segurança, etc.
O senhor também é a favor da redução de deputados e senadores e enxugamento da máquina pública. Me explique melhor, né, sobre a opinião do senhor relacionada a este assunto. Olha, eu fiz uma avaliação e fiz uma pesquisa do mundo inteiro para saber o número de parlamentares em relação à população de cada país. E eu vejo que o Brasil está muito diferenciado nesse processo, nessa relação entre o cidadão, o número de eleitores, o número de população em relação ao número de representantes. Brasil hoje, com 320, 330 parlamentares federais e um número menor de senadores, 2 por estado ao invés de 3, era perfeitamente possível de você sustentar do ponto de vista da representação popular no parlamento, num processo democrático. Nós não teremos menos democracia se a gente tiver 200 deputados a menos no Congresso Nacional. Não teremos menos democracia. Você vai dar a alguns parlamentares um volume maior de votos para que ele possa estar lá representando o cidadão e as pessoas que vão votar nele. Então, eu compreendo que o Brasil, dentro dessa lógica de enxugamento do Estado, precisa cortar na própria carne. Os deputados têm que saber que o número de deputados hoje é excessivo, não precisa de tudo isso. E cada parlamentar é um volume de recursos que você gasta no salário de cada um deles, no volume de funcionários, no volume de recursos que você gasta para a sustentação de um parlamentar, que é muito caro para o Brasil. Eu defendo que eles existam, que eles tenham que existir, mas não precisa ser no número de deputados que nós temos hoje no Brasil. O Brasil, com 200 deputados a menos, é perfeitamente possível de dar a sua contribuição democrática nos debates que vai ter em relação aos interesses do país, lá no plenário da Câmara Federal. E no Senado a mesma coisa. Então, com isso, você caminha na direção de cortando a própria carne para não receber a crítica de dizer, olha, você está querendo tirar os privilégios de um setor do funcionalismo, mas lá dentro, na sua estrutura, ela está inchada, ela está cara, ela está custando muito dinheiro para o cidadão, na verdade. Então, a gente tem que fazer isso aqui dentro também, né? Tem que fazer dentro do parlamento também. Então, eu defendo essa tese, é um projeto, é uma emenda constitucional que está caminhando lá na Câmara Federal, eu já assinei essa emenda e vou defender essa tese no momento em que ela for votada. Eu espero que ela seja votada rápida, apesar da dificuldade, viu, Edson, que a gente vai ter de caminhar com essa proposta, porque, modéstia à parte, eu sou um dos poucos que defende essa tese. Talvez hoje eu não sozinho, né? Eu acho que eu tenho um grupo grande, só para dar andamento nessa proposta de emenda constitucional precisa de 170 deputados. Acho que pelo menos 200 deputados a gente tem lá que vamos defender essa tese aí. Muito bem. Deputado, a sua atuação aqui na região tem beneficiado muitos municípios, em especial aqui em Laranjal Paulista e também em Jumirim, através de recursos. O que o senhor tem para me falar de todo esse trabalho realizado em todos esses anos até agora e tudo aquilo que ainda está por vir? Olha, Edson, eu tenho muitos parceiros aí, hoje no estado de São Paulo, são dezenas de cidades onde eu tenho um trabalho de cooperação feita por amigos do partido que me ajudam, que colaboram para a eleição do meu mandato, para que o meu mandato tenha, durante esses anos todos, prevalecido. Porque eu atuo em duas direções, é como eu disse a você, eu atuo na direção de manter lá o meu voto coerente no Congresso, né, que as pessoas reclamam que o político tem que ter determinadas posturas e posições importantes para que ele possa confiar no mandato. As pessoas sabem que votando em mim eu vou defender, eu já tenho histórico nessa direção, vou defender determinadas teses que a pessoa sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, não ter um mandato só para trabalhar em Brasília. Eu acho que tem que ter um pouco menos de Brasília, um pouco mais de base também, ou seja, eu preciso dar conta dos interesses próprios das cidades que me ajudam e que me apoiam. Laranjal Paulista, por exemplo, Jumirim, são cidades que têm estado presentes na minha vida política há muitos anos já. Né? Eu tenho, por exemplo, o Djalma Bourdignon, em Laranjal Paulista, que tem dado um grande respaldo para o meu trabalho. A gente tem teses comuns que a gente defende,
do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Nós temos a Cláudia, por exemplo, que também é uma vereadora importante na cidade de Laranjal Paulista, o Bira também, que agora é vereador. Então, são pessoas que são parceiros meus. Lá em Jumirim, por exemplo, o prefeito Daniel é um parceiro também de trabalho conjunto, bem como o vice Ivan, da farmácia, e a gente tem trabalhado. Eu, por exemplo, ajudo muito a Santa Casa de Laranjal Paulista. Por exemplo, agora esse ano eu apresentei uma emenda de R$200 mil lá para Laranjal, para a Santa Casa, para compra de equipamentos lá na Santa Casa, que provavelmente será uma máquina de hemodiálise, que é para atender toda a região. A Santa Casa de Laranjal, você sabe, atende a região toda. Então, recurso também para a canalização do córrego, e eu tenho procurado também ajudar a Jumirim, no caso da reforma da praça, que tem lá R$500 mil que eu consegui para a reforma nesse ano agora, custeio para a área da saúde, são R$100 mil também que eu consegui lá para Jumirim. Então, não só essas duas cidades que eu citei, assim como exemplo, mas muitas cidades no estado de São Paulo, que são parceiros meus, eu tenho procurado trabalhar conjuntamente para viabilizar os interesses dessas cidades também. Muito bem. Deputado, agradeço muito a sua entrevista e digo que o LP Informativo está sempre de portas abertas para o que precisar. Olha, Edson, muito obrigado, viu? Eu tenho muito interesse em sempre poder prestar conta do meu trabalho, deixar um abraço também a todos os seus seguidores aí no programa LP Informativo e, com isso, deixar aqui um abraço para todos vocês que têm sido importantes na vida de nós todos que representamos a sociedade, a população, para cobrar, para entrevistar, para a gente prestar contas do nosso trabalho. Então, um grande abraço a você, fica aqui meu abraço a todos que são seus ouvintes aí, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.